Tem duas coisas que a gente entende extremamente aqui no Brasil. Uma delas é meme, né? A gente é bom nesse trem. Os memes brasileiros é um melhor do que o outro. Tá bom. A outra é de pobreza. Acho que não tem ninguém que é melhor pobre do que nós. A gente já vem instalado assim, ó. É que nem o Windows em computador pirata. Já vem. Claro que tem aquele negócio do lado ali, né? Falando que tem que ativar. Mas a gente nunca ativa. Não, gente, mas gambiarra é comigo mesmo, viu? Mas o que me veio fazer uma grande questão filosófica aqui que eu tenho certeza que vocês vão pensar comigo. Seguinte. Será que você ia gostar das mesmas coisas que você comia e usava na época que as vacas não eram tão boas assim? Ou talvez piores do que hoje? Você ainda ia escolher comer, beber, vestir e usar as mesmas coisas? Pochete não tá usando mais, pô. Já saiu de moda já. Hã? Pochete já saiu de moda já. O que saiu de moda, cara? Se prepara que a lembrança vai ser muito boa com coisas que a gente achava só bom porque era pobre. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A gente era pobre, né? E o pobre, ele adora um bom ditado. E um que a gente lembra sempre é: o peixe morre pela boca. Eu acho que uma das principais coisas que mostrava mesmo que a gente era pobre era a alimentação. Porque a gente não podia comer as mesmas coisas que um outro povo comia. Por exemplo, hoje você vê o pessoal na hora do almoço, eles vão tudo pra onde? Pro McDonald's. Eu acho até estranho assim, porque McDonald's pra gente era uma vez no mês e olhe lá. Não era assim essa festa toda. Não tenho dinheiro, inferno! Até porque o conceito do McDonald's no original era assim uma comida rápida e barata, né? McDonald's. We wanted something different. Orders ready in 30 seconds, not 30 minutes. O rápido pode até ser, mas quando chegou aqui no Brasil, eu acho que a parte do barato ficou lá em Curitiba preso, né? Na importação, porque, meu Deus do céu, o McDonald's é caro demais, gente. Vocês me desculpam. Me desculpa, McDonald's. Só que eu acho engraçado que nessa época a gente era meio que ludibriado pra comer a coisa que tinha, né? Você já teve aquela sensação de você, tipo, do nada tá lá, dormindo, quentinho, aí você acorda e lembra de uma coisa que você comia na infância e já fica meio, meu Deus, por que eu comi isso? Você já fica em posição fetal assim pensando, por que eu fiz isso? Que arrependimento. Que nem outro dia, a Barbarelando veio me dar a informação que o queijo, quando ele tá furadinho, é porque ele tem coliformes fecais. E eu sabia que o queijo era uma bosta, mas não literalmente, né? Porque eu vou falar com você, gente. Mineiro duvidando de queijo. Posso pressentir o cheirinho, é frescal. É praticamente uma crise existencial. Mineirinho do queijo, trazendo produtos de Minas. Pra você, Dragon Ball Queijo, versão mineira, Álamo. Não dá pra fazer. Qual o sentido da vida depois dessa informação? Mas como eu já fui pobre, gente, eu como mesmo assim, tá? A gente. É isso aí. Mas pensa comigo aqui. Quem que nunca comeu moela? A receita de hoje é feita com essa moelinha e é de dar água na boca. Quando você vai trabalhar com moela, é bom sempre dar uma olhadinha. Essa daqui tá com o corinho, porque às vezes quando você compra, vem... É engraçado que antigamente eu comia numa boa. Minha avó falava assim, é moela, na panela de pressão ali, né? Eu falava, beleza, comia. Achava um milho de vez em quando, falava assim, é igual o Kinder Ovo, veio com presente. Até o dia que eu descobri que era moela. Assim, eu não posso falar também que eu descobri, que eu sei exatamente o que é moela. Mas me dá uma impressão que se tá no sistema digestivo de um bicho, eu não devia estar comendo esse trem, sabe? É tanto miúdo que a gente comia antigamente dos bichos, que eu acho que o nosso verdadeiro trauma da panela de pressão não devia ser ela explodir, era o que te vinha de dentro dela. A gente comia o quê? Coração, pulmão,
Eu senti que quando a gente era pobre, a gente tava vivendo praticamente aquele plantão médico. Mas eu acho então que em questão de gosto eu continuo pobre. Por quê? Eu amo um figuinho de galinha. Você ama um figuinho, né, Bárbara? Uma moela. Eu tenho uma memória afetiva com moela porque minha mãe odeia, mas ela faz pra mim. Entendi. Ela representa o carinho, né? Entendi, a consideração. Mas podia escolher um trem melhor, né? Ah, fazer o quê, né? Questão de paladar. É verdade. E falar de miúdo me lembra muito as coisas que vinham em lata. Tipo o tal do fiambre. Nossa senhora. Que muita gente chama de quitute. Lembra, filho? Aquele quitute de boi com omelete na casa de Dr. Pedro? E lembra daquele sanduichão de quitute na casa do seu José? Ah, filho, mas quitute a milanesa só mesmo a sua mãe aqui, a dona Isabel. Quitute de boi Wilson. Que quitute era a marca. E vou te falar um negócio. Colocar quitute na lata, quitute me lembra Dona Benta. Colocar isso na lata, praticamente, pra mim, é até um desrespeito. E eu acho que você é tão pessoalmente ofendido por essa carne enlatada que você já falou dela pelo menos 999 vezes aqui no canal. Babarelando, os assuntos acabam, tá? Eu tenho que repetir algumas coisas. Reciclar. Ressignificar, que é a palavra da moda. Ressignificar. Eu gosto tanto dessa palavra que eu resolvi fazer um vídeo assim só sobre uma palavra. E foi dentro de uma lata mesmo que eu descobri que pobreza tem nível. Sabe que nem faixa de karatê? Porque faixa branca é o pobre premium. Faixa preta pode gritar lá de cima do telhado porque tá arrumando antena. E por que eu tô falando isso? Por causa da salsicha de lata. Eu vou falar pra vocês, porque assim, salsicha normal já não é uma coisa de rico, já é de pobre. Agora, salsicha da lata... É a base da pirâmide da salsicha. É verdade. O bom é que, diferente da salsicha normal, a gente sabia do que a salsicha de lata era feita, né? De areia. Porque você mordia o negócio assim, ó... e ia embora. Não, e pensando aqui, é engraçado como é que a gente usava salsicha pra tudo, né? Era as tortas de salsicha, picava salsicha, punha no salpicão, punha salsicha numa salada. Era isso e sardinha. Nossa, sardinha usava pra tudo. Sardinha era um negócio que era coringa, né? Tipo assim, pizza de liquidificador, vamos pôr a sardinha. Tá sem carne no almoço? Abre uma latinha de sardinha. Eu vou falar pra vocês, viu? Até em épocas de vacas magras, eu não encarava sardinha, não. Eu parecia meio que um vampiro fugindo assim do alho, sabe? Ah! Só que o cheiro da sardinha era pior do que o alho ainda. Uma reflexão que eu faço também é que como a gente abria uma lata de sardinha e dava pra várias pessoas na sua casa. É mesmo, Abrelando. Parece que o negócio, ele multiplicava, né? A gente tinha que fazer multiplicar antigamente. Hoje uma lata só pra mim já não dá. E você come a lata e deixa a sardinha, então? Não, eu gosto da sardinha. É que precisa de ferro. E eu falo que não tinha carne, a gente comia sardinha, mas interprete o carne como aquela folha de 1 milímetro que todo mundo batia pra caramba o bife, assim, ó. Ele ficar desse tamanho e render, tá? Mas isso quando tinha carne, porque todo pobre já foi Graciano e Barbosa na vida, né? Pão com ovo, ovo cozido, ovo frito e até bebida com ovo. Que era gemada. O único ovo que a gente queria e não ganhava era o de Páscoa. Assim, mentira, até ganhava. Só que você não sabia se você comia o ovo ou acendia ele pro seu anjo da guarda, de tanta parafina que tinha naquele trem. E o que me lembra também, falando em parafina, de alguns doces que a gente adorava quando a gente, né, naquela época. Vocês lembram daquele guarda-chuvinho? Vocês lembram da bolinha de futebol? Ou daquela moeda de R$1? Claro que eu lembro, tá aqui no céu da minha boca até hoje. A obturação aqui, ó, foi feita com isso. Isso era a atração principal daqueles botecos que o nosso pai levava a gente pra, enquanto ele tava tomando uma, a gente ficava lá no balcão assim, eu quero aquela moeda. Gente, aquele trem vinha tanta cera que você podia passar direto no carro, assim, ó, naquela lavagem de sábado pra proteger a pintura. Era muito encerado. Aí você deve estar até pensando assim, uai, e pobre tinha carro?
eu queria só dar a notícia que Fiat 147 é um tipo de carro, tá? Você pode não valorizar, mas ele é. Pega essa cena aí, ó, o 147 um Camaro. O Camaro fotografando o 147. E era uma coisa que a gente adorava. Aquele cheiro de motor queimado. Aquela murrinha quando a água escorreu pelo aquele negócio que não tava vedando direito. Ou aquele triangulinho aqui, ó, que entrava água pela janela. Saudades. Aquilo chama quebra-vento. Quebra-vento, Bruno, é verdade. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E eu fico pensando por que as pessoas acham que o pobre não vai ter carro. O pobre não tem dinheiro, nem responsabilidade. Mas crédito já é uma outra coisa. Em cobrar o aluguel. Pois já entrou bem, porque com o dinheiro que meu pai ia lhe pagar o aluguel, ele comprou este terno. Quem que nunca teve um parente que falou assim, posso guardar meu carro nessa garagem pra não ser tomado de volta? E tem uma coisa também que todo mundo hoje toma comendo, que é uma coquinha. Todo mundo, não vivo sem a minha coquinha, preciso da minha coquinha. Antigamente isso era igual roupa de ir na igreja, era uma vez por semana só. E olhe lá também, o que a gente tinha era aquele refrigerante da sua cidade, que a hora que eu falei, você sabe, vem na sua memória. Uma nova plumagem. Agora todos gostam dele. E ele viu que não é Pato. Pato são os outros. O novo tá aí. Guaraná gostoso tá aqui. Aquele mesmo, o nosso era o Del Rey, né, Babero? Del Rey. De Guaraná com laranja. Exatamente. É aquele refrigerante que te faz pedir desculpa de joelho por quatro, assim, eu nunca mais vou falar mal do Senhor. Mas tinha um negócio, era ruim sim, mas também a hora que perdi o gás na geladeira, a gente não falava assim, eu não vou tomar porque eu tô sem gás, não. A gente tomava e falava assim, eu até gosto porque fica mais suave. Nossa, é verdade. E o engraçado é que tinha umas coisas que hoje são vistas como super chiques e que a gente tava lançando tendência desde aquela época. Hoje tem parto humanizado, com sais, cristais, não sei o que, uma banheira, uma doula. E a gente tava tomando banho de tanque. Olha, eu vou falar com vocês um negócio. Quem não tem uma foto pelado numa bacia de alumínio não sabe o que é viver. Não é nem alumínio, talvez é ferro batido, não sei. E meu filho, e caixa d'água? É verdade, meu Fernando. A gente tava se banhando já nos rios Jordão de cada um. É sempre aquela foto que a mãe mostra pra namorada e fala assim, que bonitinho, não cresceu muito, né? Mas vou falar, gente, no Brasil nem a energia elétrica colaborava com a gente, porque o tanto de banho de caneca esquentada no fogão que a gente já teve que tomar nessa vida, meu Deus. Mas o que a gente fazia? A gente ainda achava bom, ficava assim, não, mas é bom, porque dá pra gente jogar mais água, nossa, é relaxante. Disse a pessoa, né, que tá usando uma vela enquanto toma banho, correndo o risco de botar fogo naquela cortininha de plástico, que antigamente não tinha box, tinha a cortininha de plástico pra separar o chuveiro do negócio do vaso da descarga. Aí você aproveitava enquanto tava tomando banho, que o rodo já ficava no banheiro, pra puxar aquela água que vazou. Exatamente, Babelando. Porque aí você já limpava o negócio. Eu e você, o Fernando, tomando banho. Não, gente, e descarga do banheiro? É sério que vocês têm saudade daquela descarga? Porque pensa comigo aqui, a gente só lavava a mão depois de dar a descarga. Pensa quantos coliformes fecais que não tinha aquela pontinha daquela cordinha. O tanto de queijo que dava pra fazer. Mas era o que a gente tinha, né, gente? E é quando a gente vê uma oportunidade, a gente tem que aproveitar mesmo. Aproveitar tanto igual o óleo que a gente aproveitava pra fritar outras coisas e guardava no meio do fogão, no forno. O engraçado é que virava semana temática, que nem o sanduíche do McDonald's na Copa, né? Na semana tudo vai ter gosto de peixe. E eu vou te falar que antigamente, parece que até as campanhas de governo funcionavam melhor do que hoje. Tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Tipo aquelas campanhas de camisinha, use camisinha e tal, porque a gente encapava tudo. Até o controle remoto tinha capa. Vocês lembram disso? Aquele trem horroroso de fundo de corino preto com aquele plástico na frente duro. O trem ficava tão plastificado assim, ó, que você apertava o 5 pra mudar pro SBT ali, você caía nos 527, o canal do boi. 140. O primeiro turno é filho do Hanuman.
39 de CE. E tem mais experiências que estão envolvidas com isso, porque o plástico ressecava, Nossa, ficava é amarelo, verdade. e aí você ia apertar e ele dava rachadinho. E o corinho também desfacelava todo. É tipo, você fala assim, uai, o que tá desfazendo? Um tanto de trem em cima do sofá, assim, preto. E tem esse trem do sofá, me lembrou também da manta em cima do sofá. Que todo mundo fala assim, não, é porque eu adoro uma manta em cima do sofá. Ah, é porque é estiloso, não sei o quê. Mas sabe o que era de verdade? Era o medo de você ter que pagar pros caras ir lá limpar aquele estofado com aquela maquininha fazendo... E tirar aquele caldo preto e você passar vergonha. Ou se o seu sofá fosse de corino, a gente sabe que depois de um tempo aquilo faz uns buracos. É né? verdade, ele vira um craquelado, assim, ó, parece o deserto do Saara. Então a mantinha faz o quê? Ela esconde. É ótimo. Sumiu! E tem que te falar uma coisa também, que a gente sempre gostou de ganhar coisa, né? Mas parece que antigamente a gente dava mais valor, a gente gostava mais de ganhar. Hoje, se você vê alguém com camisa de político, dá até briga. Mas e a gente com as camisas de deputado, vereador, os boné, né, de posto de gasolina? Uma coisa que a gente adorava era ganhar aquele calendário da farmácia e pendurar, né? E ficava assim, tinha toda a propaganda lá, mas a gente ficava vendo o que dia que era. Ou então aquele que era triangular que a gente colocava em cima da mesa assim também, vocês lembram? Camisas essas que não eram manchadas pelo desodorante, que era aquele que espirrava assim, ó, sem perfume, que você jogava uma aguinha debaixo do sovaco assim, ó. Só que eu não sei se você lembra, quando você apertava, saía mais escorrendo na sua mão do que o que ia pro seu sovaco. Mas sabe o que eu tenho uma experiência muito específica, porque a gente lembra de uns assim, ó, é o Avanço, o Tremarchand. Tremarchand. Como está elegante. Traje Marchand. Um homem très chique como você só podia estar usando traje Marchand. Só que parecia que você espirrava no seu sovaco e dava aquela sensação que você mijou na calça, não dava? Como é que é? É porque você jogava assim e ficava um trem escorrendo, uma gota escorrendo assim, sabe quando você... É muito estranho. Foi só eu? Ah, então tá tudo bem. Isso era ruim, mas podia ser pior, porque o tanto de receita também que aparecia pra você não usar desodorante, põe limão no sovaco, com leite de magnésia, não sei o que, passar um tanto de trem no sovaco, gente. Melhor encarar aquilo mesmo. Aí o povo tá aí clareando o sovaco até hoje, porque ficou manchado de limão. É verdade. Não sabia se o pessoal tava querendo parar de feder ou temperando o sovaco, né? Mas o que me lembra também o tanto de tempero pronto que o povo usava antigamente. Nossa senhora. Você quer dar um clima na tua comida e tal? Tempero completo, alho e sal e sem pimenta. O tempero arisco tem um segredo da sua receita. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como. Sazon, caldo quinó, o pozinho radioativo do miojo. Diz que inclusive a cor do Donald Trump é miojo de tomate da Turma da Mônica, né? Tomate suave. Tomate suave. E já que a gente tá falando de pó mesmo, Barilando? Calma, gente. Isso aqui é um canal de família. Eu ia lembrar do suco de pozinho. Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede e não temos laranjas. Mas ele vai adorar o tangue sabor laranja. Ele não merece. Quero mais. Putz, eu vou falar a verdade pra vocês. Quem nunca ficou guardando garrafa PET dentro da geladeira com água pra pôr o suco de pozinho e dar aquela balangada, não teve vida. E eu tenho uma memória muito específica de dois extremos relacionados a isso. Que a gente tinha o Kisuco, que era pouco pó, pra fazer muito suco. Exatamente. E o suco Vilma, 3 kg de pó pra que fazer era um litro. Vinha em betoneira pra você colocar dentro do negócio, né? Eu gostava muito daquele suco axé, que eu não sei se tinha em todos os estados, mas o suco axé, ele era muito bom. Eu tomei o de Guaraná, assim, até quase a vida adulta. Mas é engraçado que até pra gente ser gordo, também tinha uns negócios que tinha um suco de pozinho da Clyde. Eu ia falar dele agora. Vocês lembram disso, gente? Chegou o Clyde. É diet. É novo. Sem açúcar. Clyde. Verdadeiro sabor. Naturalmente diet. Mas eu fico pensando, o suco de pozinho não tem o doce do negócio. Ele é adoçado com o quê? Urânio enriquecido? Uai, aspartame. Ah, pode ser. Mas é engraçado como mesmo assim a gente tem saudade desses momentos, né? Saudade de correr atrás de um carro que passava na sua rua que vendia 10 bolas de sorvete por R$1. O carro do sorvete gostoso chegou.
E você corria atrás dele com aquele pote de margarina que você guardou. Saudade de uma festinha de aniversário e comer aquele bolo, né? Que parecia que tinha mais merengue do que tudo. Parecia aquela tortinha de merengue do Chaves. Saudade daquela mortadela que eles colocavam junto com azeitona num palitinho dentro do vinagre. E que eles chamavam de sacanagem. Que realmente era uma, né? Saudade de comer pão com manteiga e açúcar. Esse eu não tenho tanta saudade, não. Nunca comi. Nossa, mas tem como muita que gente muita que gente que comia comia isso? Mas falando isso em voz alta, gente, eu até queria fazer um final bonito. Mas que tanto de trem que a gente passou, né? No final, a gente só gostava disso porque era pobre. Ou o pobre foi quem não aproveitou isso direito. O pobre de espírito. Boa noite e fique com Deus. Vídeo Show. Oferecimento Mila, saudável porque veio do milho. Ah, foi bom, hein? Muitas coisas pra gente lembrar. E eu queria que vocês me falassem aqui, agora o seu veredito, né? Você gostava disso porque era pobre ou até hoje você comeria uns negócios desses? Porque eu vou te falar que o pão dormido na Tostex, isso é pra sempre. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!